bom, né, poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. Eu que estou acostumado a visitar Macaé desde os 17 anos de idade, né, passar esse tempo sem ir até aí faz muita falta, né? E cumprimentando os nossos companheiros do Grupo Espírita João Batista, né? Macaé tem vários centros espíritas, e o João Batista é um deles, uma casa tradicional, onde nós temos também companheiros tão queridos, né? Os que ainda fazem parte aí, e dos que já fizeram parte hoje estão em outro município, né? Marilene, Zilma e outros amigos, né? Mas nós agradecemos a oportunidade que se renova nas nossas vidas e podendo aqui ter este contato, mesmo que virtual. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos envolva neste clima de fraternidade, de paz e de muita luz. Bom, o tema que nos foi oferecido pela Leila e que ela disse há pouco, né, que é Jesus e os sofrimentos, está então no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. É uma obra de 1989, a sua primeira edição, né? Mas, como o próprio nome da obra diz, Jesus e a Atualidade, tanto Jesus está muito atual e continua atual, quanto esta obra também de Joana de Ângeles. E nós poderíamos aqui relembrar as palavras do Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós, ele estará convosco, o Consolador prometido, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então Jesus fez esta promessa de que viria o Consolador para aclarar ainda mais aquilo que ele havia dito à época e de forma a relembrar todos os seus ensinos, as suas lições, né, memoráveis da Boa Nova, do Evangelho do Senhor. E este livro, Jesus e a Atualidade, toca então em profundidade muitas dessas passagens. Em particular, neste capítulo 18, do livro Jesus e a Atualidade, capítulo Jesus e os Sofrimentos, Joana de Ângeles relembra uma passagem de Jesus com um paralítico em Cafarnaum, e que está citado em Lucas, no capítulo 5, nos versículos 17 a 26, né? A cura do paralítico. E no meio da lição, Joana de Ângeles relembra então o momento em que Jesus diz a este paralítico, né? Tu crês que eu te possa curar? E esta é toda a proposta deste capítulo. Então, quando nós estamos estudando a vida do Cristo, as passagens, né, narradas pelos evangelistas, tanto quanto as passagens do Cristo sob a ótica de variados espíritos, como Amélia Rodrigues e outros, quase sempre eles iniciam dizendo assim: aqueles eram tempos difíceis. Então, na verdade, as criaturas buscavam no Cristo, no doce Rabone, no doce Rabi da Galileia, o Salvador. Isto aconteceu com Zaqueu, o publicano, com Maria de Magdala, né? Com todos aqueles que, tendo os seus vazios existenciais, os seus sofrimentos morais, as suas lacunas íntimas, estavam em busca de alguém que lhes pudesse salvar. Muitos buscavam o Cristo para a cura das enfermidades do corpo, né? Mas muitos daqueles que estiveram com Cristo traziam os males morais, as enfermidades da alma, os vazios íntimos, as lacunas, os seus abismos internos. E o Cristo, com a sua palavra consoladora, com a sua palavra esclarecedora,
ofertava a todos então este consolo. Palavras firmes, seguras, falando do Pai, né? Deus, Pai Criador, falando da vida futura, né? Falando da vida espiritual, mesmo que eles ainda não entendessem totalmente aquilo que o Cristo estava dizendo, mas o Cristo, através dos seus exemplos, tanto quanto através do seu diálogo, ele lhes dava acolhimento. Esta foi a proposta do Cristo diante dos sofrimentos humanos: dar o acolhimento, dar a guarida, né? Sustentar todos aqueles que precisavam deste atendimento, deste socorro, desta ajuda, para que eles pudessem realmente receber o alívio para as suas dores. E é quando então Joana de Ângeles aqui inicia dizendo assim: quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde. Mamãe acabou de passar aqui, foi bom que vocês a veem, né? Ou criam que ele os poderia curar. Então Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que ele os poderia curar. O querer e o desejar, né? O verdadeiro querer. Dentro da proposta de Joana de Ângeles, há no livro Ser Consciente, no último capítulo sobre a conquista de si mesmo, ela relembra, né? Quer dizer, ela na verdade apresenta uma proposta dizendo que a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Então ela inicia dizendo que a conquista de si mesmo está ao alcance do querer. Então daí nós vemos o Cristo diante daqueles que lhe buscavam a ajuda, o consolo, o conforto, a guarida, o acolhimento, né? O Cristo já colocando a sua proposta libertadora do Evangelho a partir do querer. Tu queres, né? O que queres que eu faça, ou que eu te faça? Então, Joana de Ângeles inicia, inclusive, né, esta página falando então deste querer e lembrando do seu livro Ser Consciente, o querer para ser, né? Quais são os nossos sofrimentos? Muitos deles são sofrimentos físicos, naturalmente, as doenças do corpo físico, mas como reflexos ou resultados das doenças da alma, das doenças do espírito, né? Das doenças do comportamento. E o que nós queremos ser? Quase sempre os nossos sofrimentos estão também permeados pelo nosso querer ser identificado, querer ser aceito, querer ser reconhecido, querer ser visto, querer ser notado, querer ser amado, né? Então as nossas dores internas, os nossos sofrimentos íntimos, diante também do nosso estado de incompletude, os nossos vazios internos, o que todos os temos, né? Diante das nossas neuroses, das nossas fobias, dos nossos medos, dos nossos receios, esses são sofrimentos humanos, né? Além das doenças do corpo, os sofrimentos humanos na estrutura psicológica do ser e na estrutura emocional. Joana de Ângeles diz que nós somos seres antropo-sócio-psico-espirituais. Seres antropo-sócio-psico-espirituais. Antropo, que vem de antropologia ou de ancestralidade. Somos seres ancestrais, das cavernas aos dias de hoje, do primitivismo à atualidade. Seres antropo-sócio. Vivemos então dentro desta nossa ancestralidade, herdeiros que somos de nós mesmos, mas seres sociáveis. Fomos criados para a vida em sociedade. E mesmo esta vida em sociedade nos traz também alguns sofrimentos diante da dinâmica das relações, né?
Nós encontramos no livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala das leis morais, a lei de sociedade, onde os Espíritos, então, nos ensinam que os fortes devem ajudar os fracos, que os caídos serão levantados pelos que estão de pé, dos que têm saúde devem ajudar os doentes. E esta também foi a proposta do Cristo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, pacífico, humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. Então, a proposta libertadora do Cristo, baseada no Evangelho, onde contém as leis de Deus, basicamente as leis de amor que regem o universo. E trouxe ele, então, reunindo toda a lei e todos os profetas e resumindo os 10 mandamentos em 2: o amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então, este querer deve estar identificado com o conhecimento que vamos tendo acerca da vida e, naturalmente, falando-se da vida espiritual, no campo da imortalidade ou da eternidade. Diz o preceito socrático: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então, diante da nossa imortalidade e diante da nossa condição de seres reencarnantes, o que o Espiritismo nos brinda com este conhecimento, ampliando a nossa visão e dando um sentido à própria justiça divina, ao projeto divino para cada um de nós, onde fomos criados simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. E no uso do livre-arbítrio, vamos realizando então as nossas conquistas. E naturalmente, para vencer os sofrimentos humanos e os sofrimentos próprios, realizarmos a autoconquista. Por isso, então, Joana se baseia na fala do Cristo diante do paralítico, ao perguntar: o que queres? Ou você quer que eu te cure? O querer, tanto quanto o crer. O querer nesta autoidentificação com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso impulso de nos tornarmos melhores, de ficarmos sadios, de encontrarmos então esta tal salvação ou a libertação, mas baseada numa crença, na crença em Deus, na crença da imortalidade, na crença desses propósitos firmes, seguros, que vão fazendo com que, uma vez conhecendo as leis de Deus e passando a aplicá-las ou a viver as nossas vidas de conformidade com essas leis, nós vamos então vencendo esses sofrimentos, porque vamos conseguindo as respostas às nossas perguntas, às nossas questões. Então, Jesus, quando ensinou as criaturas, através do exemplo e também do seu diálogo, ele estabeleceu ali esta conversação com as criaturas no sentido de dar-lhes acolhimento, abrigamento, mas também de responder às suas questiúnculas mais íntimas, às suas dúvidas, às suas inquietações. Maria de Magdala, quando ouviu Jesus falar pela primeira vez junto dos patrícios romanos, onde ela se entregava aos prazeres humanos, ela questionou-se: que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos? E diante dessa sua inquietação, mediante o seu sofrimento, porque ela vivia uma vida de prazeres humanos ou terrenos, inicialmente pensando que ela amava, mas continuava faminta de amor, porque era um amor representado no amor da carne, e o amor real é o amor do espírito, que alimenta o ser, é o alimento da alma. Ela tomou então de uma barca e foi a Cafarnaum, e estando em casa de Simão Pedro, deparou-se com Cristo, que lá estava de braços abertos, parecendo, e na verdade já estava, a esperá-la. E ela então prostra-se ao chão e diz: Senhor,
ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. E Jesus lhe responde: levanta-te, Maria, encontraste a boa nova. Olha a frase de Maria de Magdala, isto narrado por Humberto de Campos e irmão Giz no livro Boa Nova, capítulo Maria de Magdala. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e por isto venho ao vosso encontro. Então ela dependeu do seu querer, do seu desejo, do seu impulso de renovação, baseada agora nesta crença que ela começava a ter do verdadeiro amor, do amor imortal, do amor que nutre a alma, do amor que nutre o ser. Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá na Igreja Católica, quando ela diz que nós devemos amar até doer. Amar até doer. E, naturalmente, esta frase de Madre Teresa de Calcutá está vinculada ao conhecimento que ela tinha, né, das suas percepções mediante os sofrimentos humanos. O amor que nós vivenciamos, ele ainda nos traz dores, porque muitas vezes é um amor que exige, é um amor que tenta possuir, é um amor que tem ciúmes, né? É um amor que complica e se complica e complica o outro. E Gibran Khalil Gibran, no livro Profeta, diz que o amor nada exige e não é exigido, que o amor nada possui e não é possuído, que o amor dá senão de si mesmo. André Luiz, no livro Nosso Lar, num dos capítulos, intitula como Amor, Alimento das Almas. Então é este amor que muitas vezes nos provoca também os nossos sofrimentos diante das nossas necessidades, os nossos estados de carências. Amado Nervo, no livro Plenitude, no capítulo 29, onde ele usa a expressão todos têm fome, e que é comentado por Pedro de Camargo Vinícius, no livro Mestre na Educação, capítulo Clama Sem Cessar, dizendo então que todos têm fome, fome de pão, fome de luz, fome de ser, fome de paz, fome de amor. Então os sofrimentos humanos estão também ligados a estas muitas fomes. O nosso estado de fome interior ou de fome íntima tem a sua base no nosso próprio estado de incompletude, né? Nas nossas imperfeições. E em alguns momentos, na sua linha psicológica transpessoal, Joana de Ângeles chama de precariedades humanas ou de estados de invigilância, ou até mais recentemente, dizendo-nos que os nossos sofrimentos humanos, eles também estão aprisionados no nosso jeito de ser, na nossa maneira de ser. E ela dá um dos exemplos, dizendo que o que tem atrapalhado as criaturas humanas são as suas distrações. As distrações no mundo, as distrações com o tempo, do tempo que passa, do tempo que voa, das horas que passam por nós, das coisas que não vamos resolvendo, das situações que não se resolvem ou que ficam mal resolvidas, daquilo que não completamos. Então Jesus, diante dos sofrimentos humanos, ele é esta resposta, né? Esta resposta firme, segura, baseada então no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. E Joana de Ângeles então fala do querer e do crer, né? O crer, que é a fé, a crença que nós temos, o que verdadeiramente nós acreditamos. E de modo que nós acreditamos, aquilo que temos como crença faz diferença nas nossas vidas. Será que nos importamos realmente com a nossa condição de seres imortais? Será que nos importamos realmente com a nossa condição de seres reencarnantes? Será que nos importamos com a nossa identificação como filhos e filhas de Deus? Isso nos dá uma importância, né, grandiosa. Filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus.
criados para a vitória, para a felicidade, para o amor, para vencermos o sofrimento. E muitas vezes nós, de forma teimosa até, continuamos no sofrimento, porque queremos. Por isso a importância do querer, né? Baseado no crer, o que eu acredito, o que eu creio, e que para que possa haver uma predominância sobre a minha vida, deve influenciar o meu querer. Um dos livros da Joana de Ângeles, ela diz que a grande maioria das criaturas humanas cresce empurrada pelo sofrimento. Esta é a expressão dela, ipsis literis, ipsis verbis. A grande maioria das criaturas humanas cresce, se desenvolve, desperta, né? Vai à frente, mas empurrada pelo sofrimento. A presença da dor, as dores e os sofrimentos naturalmente criados por nós mesmos, uma vez que somos nós os construtores dos nossos destinos. E é quando então Joana de Ângeles, na continuidade desse seu texto, Jesus e os Sofrimentos, ela diz que o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. Psicofísico. Ela fala de mente e corpo, né? A mente sadia, o corpo sadio. Então, este querer em profundidade altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico, da falta de harmonia em que se encontra, para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Então, diante das nossas infelizes escolhas ou das nossas opções inoportunas, da maneira que temos ainda de resolver as coisas, nós geramos sofrimento, causamos dores, muitas delas emocionais, mentais, sentimentais, mas que diante da nossa forma de ser, né, pode naturalmente gerar também o que ela chama de danos ao corpo físico, né? Equipamentos danificados. E aí, vamos lembrar do fígado, do estômago, pulmão, coração, ou seja, os nossos órgãos, os nossos equipamentos do corpo físico danificados pela nossa estrutura psicológica ou desestrutura, ou pelo nosso desequilíbrio psicológico, emocional, sentimental, moral e espiritual, gerando dores. Então Jesus, ao nos trazer esta proposta do vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, Jesus ao dizer, queres que eu te cure, né? Então crendo que somos capazes desta cura, que muitos chamam de cura no Senhor, né? De cura através do Senhor, a cura pelo amor, a cura pela paz, a cura que nos leva à alteração, né? Por meio desta alteração dos nossos comportamentos, comportamentos psicológicos, comportamentos emocionais, sentimentais, comportamentos intrapessoais e interpessoais no campo das relações, o que vai fazer com que os equipamentos danificados, fisicamente falando, possam ir se reestruturando quando nós passamos a mandar mensagens positivas de um novo proceder. Então, a importância da consideração deste estado psicofísico, né? Do estado da nossa mente e do nosso estado biológico ou fisicamente falando na questão do corpo. E ela fala, quando ela fala do crer, ela diz assim, o crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. Então, se o querer está a depender dessa nossa boa vontade, esforço, perseverança, predisposição, autoidentificação, né? O reconhecimento das nossas muitas fomes e querendo nos alimentarmos não só do pão material,
mas do pão espiritual para matar a nossa fome de luz, a nossa fome de amor, a nossa fome de paz, a nossa fome de ser. O querer, diz Joana de Ângeles, é uma decisão grave, porque está a depender da maturidade emocional e humana, né? Nós amadurecer. O amadurecimento envolve desapego. Quando nós lemos o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, em particular aqueles ditados dos espíritos, né? Que Kardec ali fez constar dos espíritos felizes, dos espíritos infelizes, dos espíritos suicidas, nós então identificamos o quanto aqueles que se sentiam felizes eram aqueles que tinham feito as melhores escolhas, vencendo então os sofrimentos pela sua modificação ou pela sua postura mais nobre, né? Tanto quanto aqueles que se encontraram como infelizes foram aqueles que fizeram as infelizes escolhas ou as escolhas em desequilíbrio, buscando os atalhos que os levaram à infelicidade. Então, quando nós descobrimos que os sofrimentos humanos estão envolvidos pela nossa capacidade de escolha, tanto quanto pela nossa capacidade de crer, né? A movimentação da nossa fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, para fazer com que o meu crer, com que o meu querer seja então real e não ilusório. Falando disso, nós estamos estudando o livro de Joana de Ângeles, por isso estamos fazendo variadas outras citações dela e outros livros, em que ela fala sobre a importância de algumas permutas, né? Ela dá o exemplo de 3 permutas: a permuta do ter pelo ser, a permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório pelo permanente. Então, mediante o estudo dos sofrimentos humanos, Jesus trouxe como proposta o amor e tendo como visão a eternidade, a vida futura. Quando então precisamos fazer estas permutas, a permuta do ter pelo ser, daquele que não só fica preocupado com as questões materiais de sobrevivência humana, física, mas se preocupa com a sua necessidade de ser um ser melhor ou de alimentar o seu ser diante das suas fomes de paz, de luz, de amor. Do ser que faz então a permuta do ilusório pelo real, que não vive mais preso às fantasias, né? Ou se deixando levar pela vida, como se costuma dizer, mas entendendo realmente o que é real, qual é a realidade da vida. E sendo a nossa realidade a imortalidade, a nossa condição de seres imortais, de seres que vão, né, para o plano espiritual depois, levando o resultado daquilo que aqui realizamos, e a permuta do transitório pelo permanente. Então, vencendo a própria transitoriedade da vida terrena, mas cada vez mais buscando aquilo que é permanente, ou seja, aquilo que é o patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Então, diante do sofrimento, esta foi e esta é a proposta do Cristo, ao nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um caminho que nos leva ao conhecimento das verdades, portanto, do crer, e nos leva à vida, que está a depender do nosso querer, né? Eu vos trouxe vida e vida em abundância. Queres? Há uma frase que, na verdade, é uma pergunta, uma interpelação, que faz um contraponto sobre a nossa própria condição de vida ou dos anos que temos até na nossa idade cronológica. E é muito interessante, talvez os irmãos já tenham ouvido, mas eu quero aqui relembrar e ressaltar. A pergunta é: o que queremos nós? Dar vida, ou melhor, dar anos à nossa vida ou dar vida aos nossos anos? O que queremos nós? Dar anos à nossa vida ou dar vida aos nossos anos?
Então, independente da nossa faixa etária, do nosso estado cronológico, da nossa condição de temporalidade na Terra, o que importa é a visão deste ser imortal que, diante do seu querer e do seu crer, quer vencer os seus sofrimentos, buscando a chamada autocura e a sua libertação, identificando-se com a proposta libertadora do Cristo Jesus. E Joana de Ângeles diz então: quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra bojo do desejo exteriorizado. Então, queremos e cremos, já é um caminho, né? Já é um passo dado. Não crê, se infelicita a si mesmo. Aquele que desacredita a vida. E em algumas mensagens de Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Pereira Franco, tanto em algumas expressões de Chico Xavier, quando ainda encarnado, diziam, tanto Manuel Filomeno de Miranda quanto o próprio Chico, que a estes tempos de agora nós passaríamos por verdadeiros testes. Porque muitos de nós seríamos convidados, por assim dizer, e a vida nos faz muitos convites, seríamos convidados ao desânimo. Esta é a expressão de Manuel Filomeno de Miranda e também de Chico. Convidados ao desânimo, convidados ao desalento, convidados ao desencanto. Há um livro do Divaldo, né, que são chamados Convites da Vida, e são os melhores convites que ele ali coloca, né? É convite ao amor, convite à paz, convite à temperança, convite ao otimismo, convite à fé. Mas no nosso dia a dia, muitas vezes nós recebemos variados convites que nos levam também a entendermos o convite à descrença, ao desânimo, ao desalento, né? a deixar para lá, vamos deixar para lá, né? Vamos viver do jeito que dá. Amanhã eu vejo. Essas respostas são, inclusive, consideradas respostas assassinas, diante de um entendimento da própria sociologia, né? Respostas assassinas. Eu não quero, não estou afim, isso não é comigo, deixa para lá, estou sem tempo, vamos ver amanhã, Deus é quem sabe, e a gente coloca até Deus nisso, né? Só por Deus, ninguém merece, só Jesus na causa, né? Vamos ver onde que isso vai parar. Meu Deus, isso é o fim. Então, estas são expressões consideradas sociologicamente assassinas, porque elas nos colocam numa condição derrotista, né? De ficar voltando os olhos somente para baixo, para o terra a terra, porque, embora sejam momentos difíceis, mas nós somos esses seres imortais, criados para a vitória e para a felicidade. Deus nos ama, Jesus nos ama, e foi ao alto da cruz, né? Um momento de sacrifício, de verdadeiro holocausto, e assim também foram os primeiros cristãos para as arenas das feras, para as arenas de leões, no momento de holocausto, de sacrifício pelo cristianismo primitivo, para que nós hoje entendêssemos que, não tendo as arenas das feras, temos as arenas da vida, e são os nossos momentos de testemunho, testemunho da nossa fé, do nosso crer, baseado no nosso querer. Então, o que queremos nós diante das nossas vidas? Queremos, naturalmente, ser felizes. Mas, passando pelos sofrimentos, precisamos vencê-los. E a forma de vencer os sofrimentos é enfrentá-los, passar pelos obstáculos, passar pelas dificuldades, como diz o Evangelho, bem sofrendo, né? O sofrer bem, o bem sofrer, entendendo que há causas anteriores e que há causas atuais das aflições. Muito daquilo que nós sofremos, estamos colhendo obrigatoriamente aquilo que semeamos livremente no passado. Muito do que estamos colhendo hoje ainda é resultado do que temos feito ainda agora, no presente, por essas nossas infelizes escolhas, gerando ainda mais sofrimento e nos perdendo pelos percalços do caminho, né? E adentrando estados de desolação, de desencanto, nos perdendo o redemoinho da vida. Mas ela continua dizendo assim:
Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. No estudo da psicologia, e em particular da psicologia transpessoal, nós entendemos de que somos todos nós envolvidos pelas chamadas sombras individuais e sombras coletivas. Sombras individuais e sombras coletivas. Jesus disse: brilha a vossa luz, pois a luz do mundo. Mas nós temos ainda algumas sombras individuais e sombras coletivas. Ao fazer brilhar a luz, essas sombras vão desvanecer. A luz vem pelo conhecimento, pelo crer, e a luz vem também pela nossa condição do querer, por aquilo que nós queremos. Então, crer, a luz se faz, fiat lux. Quando a luz se faz, se desvanece a sombra. Conhecereis a verdade vos libertará. E conhecendo, então, as coisas do Espírito, nós nos iluminamos a nossa consciência e vamos nos iluminando por dentro. Vai iluminando o nosso querer, vai existindo dentro de nós uma outra vontade, uma vontade firme, segura, um propósito firme de querer, deste querer ser, agora que está identificado com este ser que nós queremos ser. É um trocadilho, mas é interessante, né? Nós estamos vivendo ainda a chamada dualidade existencial. A luta do ser que nós queremos ser, com o ser que nós não mais queremos ser, mas que ainda teimosamente insistimos em ser. Saulo de Tarso, após o seu processo de conversão na estrada de Damasco, e depois sendo denominado Paulo de Tarso, em seu momento também de autoidentificação dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus vazios, da sua tentativa de querer melhor, ele então disse: bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não mais quero, sim, é o que ainda faço. Então, a dualidade existencial entre a escolha do bem e do mal, certo e do errado, da guerra e da paz, das sombras. Então, Joana de Ângeles fala deste querer e do crer que conduzem à luta. Não tem como fugir da luta. Esta é uma luta constante, mas é uma luta que nós entendemos que nós seremos nós mesmos, a vitória sobre nós mesmos. Um processo da autoconquista, lembrando lá o texto de Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, no último capítulo, a conquista de si mesmo. A conquista de si mesmo, do querer para ser, esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Então, este querer, que agora traz o esforço que nos levará ao triunfo, e isso nos dando uma condição de vida e de viver para jamais morrer. Nós fomos criados por Deus, e desde que fomos criados por Ele, jamais deixaremos de existir. Mas há outras formas de morte, filosoficamente falando, a morte da alegria, a morte interior, a morte psicológica, a morte existencial, a morte do viver, né? Então Joana de Ângeles fala desse viver para morrer, de encontrarmos a vida e vida em abundância e não deixarmos morrer nós mesmos. Há uma expressão de alguns autores que chamam algumas almas de almas mortas em corpos vivos, porque andam de um lado para outro, cumprem uma série de compromissos transitórios, passageiros, cotidianos, corriqueiros, como quem cumpre uma rotina prática e diária de coisas, mas simplesmente se submetem a existir e não vivem, não encontram esta condição do verdadeiro viver em plenitude, de dar cada dia, cada momento, cada hora, e mesmo os momentos de sofrimento, para encontrar alternativas nobres, alternativas possíveis, né? Que possam
então as criaturas a esta sua alegria, a sua felicidade. Nós então criar a felicidade para a vitória, estamos em trânsito neste caminho e todos estamos na mesma estrada, passando pelas variadas circunstâncias que envolvem o viver humano e o conviver humano. E naturalmente passamos por dores, passamos por dificuldades. Então, um pouco mais ao final do capítulo. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Nada te impede o tentame, é preciso tentar, é preciso continuar tentando. Lembra aqui de uma frase do Rudyard Kipling, né? No seu poema If, traduzido em português, se, quando ele diz, numa das frases, és capaz de continuar tentando, mesmo quando tudo aquilo nos pareça, né, uma condição que não... Né? É preciso continuar tentando, mesmo quando tudo nos pareça sombrio, difícil, tormentoso, é sofrimento, mas é preciso tentar. A capacidade da criatura de tentar. Se tu és capaz de tentar mais uma vez, após 1000 tentativas fracassadas, capaz de tentar mais uma vez, após 1000 tentativas fracassadas, diante de cada problema enfrentado, diante de cada circunstância difícil. Somos seres criativos e a nossa criatividade, condição mental, a nossa capacidade pensante nos faz descobrir então alternativas, buscar respostas e encontrar respostas. E as respostas estão dentro de nós mesmos. Nós somos a resposta, porque Deus assim nos criou. E conforme o nosso despertamento moral, consciencial, espiritual, nós vamos avançando então para os nossos estágios de felicidade. Última frase do capítulo, eu pulei algumas, apenas para fazer suscitar interesse dos companheiros. Ela diz na última frase: se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Então Jesus, na sua atualidade, foi, é e sempre será o caminho da verdade e a vida. Jesus foi, é e sempre será este nosso melhor amigo, esse nosso irmão maior, este nosso mestre, que segundo os Espíritos, responde Allan Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito e Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo para a nossa humanidade. É hoje, é agora, que entendendo a razão dos nossos, o porquê dos problemas, do ser, do destino e da dor, e é um dos, inclusive, dos livros de Leon Denis, é que vamos crendo, acreditando, tendo fé, conhecendo a verdade, nos libertando consciencialmente e vamos então movendo ou movimentando o nosso querer em direção à felicidade que todos almejamos. Relembramos aqui um poema de Leonor Posada intitulado Prenúncios. Que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando.
que me virá, não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume, luz, suave canto. Ah, deixa todo o meu pranto, quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Queres que eu te cure? Crês nisto? Muita paz.